Tudo bem? Vamos retomar então agora nossas videoaulas sobre direito dos contratos aqui no nosso blog. E você já parou para pensar sobre o que é um contrato? Para que servem os contratos? Muitas vezes as pessoas ficam até amedrontadas com a possibilidade de assinar um contrato. Por quê? Um contrato, ele normalmente vem num instrumento escrito. Tá? Então, primeira questão que a gente precisaria saber é que esse contrato ele vai ser formado por um acordo de vontades. Tá? E por ser formado por um acordo de vontades, ele existe, ele vale, mesmo que seja verbalmente. Né? Muitas pessoas ficam imaginando, então o contrato só vale quando ele é um contrato escrito. E isso não é a verdade, tá? Eu queria falar aqui com vocês um pouquinho sobre o e-book que eu disponibilizei aí para vocês, que fala dos contratos de locação. E lá no comecinho do e-book, eu coloco para vocês esse conceito de contratos que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, o que é esse contrato? O termo contrato, além de ser um conceito jurídico, é um fato gerador de uma operação econômica. Então, o que significa falar que o contrato é um fato gerador? Significa que é um contrato que ele vai criar uma operação de troca de valores, normalmente dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel e não estou ocupando esse imóvel, então eu posso possibilitar àquela pessoa que não é proprietária do meu imóvel que ela utilize esse espaço. Então é aquela faculdade de uso e gozo da propriedade por meio de uma remuneração. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem essa geração de operação econômica a partir do contrato. Por isso também que a gente não tem contratos quando falamos de questões sem valor econômico. Né? Por exemplo, afeto não se compra, na verdade. Existem diversas coisas na vida que não se compram. A amizade não se compra, companheirismo não se compra. Muitas vezes, enfim, todas essas questões que a gente precisa ganhar do outro, fazer por merecer, não conseguimos comprar, né? Mas o direito ele não vai regular essa questão, por exemplo, do amor. Eu não vou comprar o amor de alguém. Pode-se comprar aí outras coisas. A pessoa vai, por exemplo, existem uns serviços agora de concierge para pessoas idosas. Então, você compra uma companhia para fazer compras com você. Então, a pessoa recebe lá um valor X para sair e fazer compras com aquele idoso. Esse serviço de sair junto para fazer compras pode ser comprado. Agora, o afeto, o amor, o carinho, todas essas coisas não são compradas. Elas são emoções humanas que são construídas com essas pessoas. Ficou claro? Então, é importante que a gente reflita um pouquinho sobre esse ponto das contratações. Eu preciso ter pelo menos 2 pessoas. Por quê? Se eu tiver apenas uma, eu não tenho um contrato. Tá? Se a gente começar a pensar, e agora estamos em janeiro ainda,
e temos condições de pensar aí que muitas pessoas fazem as tais resoluções de ano novo, né? Então a pessoa fala, eu vou emagrecer, vou fazer exercício, eu vou estudar mais, eu vou ler, sei lá, 100 livros por ano. Tinha muita gente colocando no final do ano, né? Hashtag 100 livros em 2019. Tem gente fazendo isso. Vou fazer a prova de São Silvestre lá em dezembro de 2019. Enfim, são essas metas que as pessoas se autoimpõem, mas não é um contrato, né? Por quê? Essa é uma promessa que você fez a você mesmo. E se você firma um contrato, que é esse negócio jurídico, um negócio jurídico bilateral, eu tenho sempre duas partes, em caso de inadimplemento, eu tenho as consequências pelo descumprimento desse contrato. Então, normalmente você vai ter uma multa de mora, ou uma multa global por descumprimento desse contrato. De repente pode ser colocada aí os juros mensais pelo não pagamento, enfim, todas essas questões que são incluídas como penalidades a fim de garantir o destino daquele contrato quando ele termina. Quando nós pensamos em contrato, o fim correto, o fim esperado de um contrato é a conclusão desse contrato. O fim esperado do contrato não é o inadimplemento. E isso é importante que a gente reflita, porque há pessoas que contratam e falam assim, olha, eu assinei, mas eu não sei se eu vou fazer o pagamento. Certo? E essa atitude de se comprometer não se comprometendo, ela vai gerar um problema social. Tá? Tanto que, se antigamente havia uma possibilidade de que as pessoas cumpriam mais a palavra, pelo menos isso é o que a gente tem, né? Dessa ideia de as obrigações serem feitas no fio do bigode, né? Hoje a palavra é dita, mas a palavra também é esquecida. Então, por essa razão que se indica fazermos os instrumentos escritos, tá? Que mais? Eu posso pensar aí num contrato num sentido amplo de contrato, então, e num sentido restrito do contrato, tá? Sempre que eu penso nesse negócio jurídico bilateral, eu posso imaginar aí essa contratação feita de 1 para 1, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, que é o que eu coloquei. Quando você baixar o e-book, você vai ter exatamente isso, né? Essa é a fala de Orlando Gomes, tá? Então, segundo Orlando Gomes, o vocábulo contrato pode ser empregado no sentido amplo e restrito. No primeiro, designa todo negócio jurídico que se forma pelo concurso de vontades. No segundo, o acordo de vontades produtivo de efeitos obrigacionais na esfera patrimonial. Então, eu posso ter um acordo de vontades que não seja na esfera patrimonial? Claro que sim. Então, você tem lá um amigo que se propõe a ajudar a arrumar o seu armário, né? Então, vai lá aquele amigo, né? Amigo para ajudar a arrumar o armário é um amigo que é de casa mesmo, né? A pessoa não vai ganhar nenhum centavo, mas vai ficar lá contigo, conversando, arrumando, ajudando a jogar fora as coisas que não precisam e tal. Se você combinou com a pessoa essa atividade, num sentido amplo, é um contrato combinado, né? Eu combinei com a pessoa que eu ia fazer uma trilha aqui na Pedra Grande, na Zona Norte. É um contrato no sentido amplo. Agora,
Vamos imaginar que você tem lá um amigo ou uma amiga que ela é guia turístico. E aí você combina com esse seu amigo, com essa sua amiga que é guia turístico, para que seja seu guia no passeio no centro da cidade. E você vai remunerá-lo ou remunerá-la com um valor X. Isso já é um contrato porque gera efeitos na esfera patrimonial. O que é essa esfera patrimonial? Significa os bens, os valores, o dinheiro empregado para tais atividades. Tá? Então, quando nós falamos do direito em relação aos contratos, toda essa regulamentação que nós tratamos está ligada a esses efeitos patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais, a princípio, não vão importar muito para o direito. Tá? Então, a gente vai sempre pensar nesse contrato com uma base econômica subjacente. Tudo bem? Então, por hoje é só. Vou deixar aqui embaixo o link para que você baixe esse e-book, se você ainda não o baixou. E nos vemos aí nas próximas semanas. Tá legal? Um abraço e um excelente 2019 para vocês.